Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira para todos nós, né? Hoje atividades de ciências, história e geografia, tá? A nossa primeira atividade então vai ser ciências, né? Vamos continuar aqui da página 89, né? E nós estamos falando sobre as misturas em nosso cotidiano, né? Então, continuando aqui, você sabia? A água mineral é um exemplo de solução, constituída por vários componentes. Ela é formada na natureza e é rica em minerais. Nessa solução, a água atua como solvente e os minerais como soluto. Veja a seguir a composição de uma garrafa de água mineral. Olha só, aqui é os componentes que vamos encontrar, né, numa garrafinha de água mineral, tá? Componentes, miligrama de soluto por litro de solvente. Soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é a água que dissolve, né, os produtos. Bicarbonato, 19,55. Cloreto, 10,34. Potássio, 9,974. Sódio, 6,570. Magnésio 0,801, né? Cálcio 0,359, nitrato 0,30, sulfato 0,23 e fluoreto 0,06 miligramas por garrafinha de água. Processos de separação de misturas. Em muitas situações do nosso cotidiano, precisamos separar os componentes de uma mistura para obter somente um deles. Essa necessidade também existe em processos industriais e laboratoriais. A escolha dos melhores métodos para a separação de misturas deve levar em consideração as características de cada um dos seus componentes. Veja a seguir exemplos de métodos que permitem separar algumas misturas heterogêneas e homogêneas. Catação, né? A catação é usada na separação de misturas heterogêneas, formadas por sólidos. Nela, os sólidos são separados com as próprias mãos ou algum instrumento, como pinças. É um processo simples realizado quando as fases da mistura possuem tamanho suficientemente grande para que sejam separadas manualmente. Em nosso dia a dia, a catação é usada quando separamos as impurezas do feijão, do arroz, etc. Ela também pode ser utilizada na agricultura, quando os melhores frutos e legumes são separados, por exemplo. Então, crianças, a catação é você ir lá e separar, né, a mistura. Tipo, o feijão quando vem com impurezas, né, o arroz. Qualquer coisa que você vai escolher, que você vai selecionar, é chamado de catação, tá? Até os seus brinquedos, que estão todos misturados. Se você começar a separar, você está fazendo uma seleção, uma catação, tá bom? O agricultor separando sua colheita de café orgânico, amarelo e vermelho. Aqui ele está separando, ó, aqui o amarelo e aqui o vermelho. Separação magnética. A separação magnética é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea, formada somente por sólidos. Para que a separação ocorra pelo menos em um dos componentes, deve ser atraído por um ímã. Esse método pode ser utilizado na separação de componentes recicláveis de metal, presente nos resíduos aos quais estão misturados. Então, esse tipo de catação ele é feito em ferro-velhos, né? E em cooperativas, né, de reciclagem de lixos, né? Reciclagem de resíduos sólidos. Peças metálicas dos resíduos podem ser removidas por separação magnética. Olha só, então aqui nós temos uma máquina, né? Aqui um guincho. E aqui, ó, tem um ímã. E daí vai colocando e ele vai pegando o que é metal, certo? Filtração. A filtração é usada para separar misturas heterogêneas
formadas por sólidos e líquidos. Na filtração, quando a mistura passa por um filtro, o sólido fica retido e o líquido atravessa por ele. Esse método pode ser empregado em situações do dia a dia, como no preparo do café e em processos laboratoriais. Observe o exemplo a seguir. Olha só, quando a mamãe está fazendo o café de manhã, né, aqui foi feita uma filtração. O pó ficou, né, aqui no coador e desceu só o cafezinho, certo? Aqui uma filtração em laboratório, tá? Peneiração. A peneiração é um processo utilizado quando os componentes sólidos da mistura heterogênea apresentam grãos de tamanhos diferentes entre si. Nesse método de separação, a mistura é sujeita a uma agitação em uma malha de peneira. Os grãos maiores ficam presos na malha e os menores atravessam por ela. Isso aqui a gente faz muito quando vai fazer bolo, criança, pão, que daí a gente costuma peneirar o trigo para ver se não tem alguma sujeirinha, alguma impureza, né? Geralmente as mamães fazem isso. Peneira o trigo, né? Para poder ver se não tem alguma impureza. Se tiver alguma impureza, fica dentro da peneirinha, tá bom? Bom, a peneiração é um processo muito utilizado no dia a dia para a separação de misturas. Viu? Família e escola. Os métodos de separação de misturas estão presentes no nosso dia a dia. Converse com seus familiares sobre o momento em que vocês utilizam filtros e peneiras. Anote pelo menos duas situações diferentes em que esses objetos são empregados e compare do que são feitos, como são utilizados e suas aplicações. Com base nas suas anotações, você diria que é importante ter filtro e as peneiras em nossas casas? Por quê? Crianças, isso daqui é atividade, tá bom? Aí vocês façam, conversam com a mamãe, tá? A mamãe que vai saber ajudar nessa atividade. Aí vocês façam o registro, tira a fotinha e manda, tá bom? Continuando. Decantação. A decantação é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Nesse processo, conforme passa o tempo, o sólido deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. Nas estações de tratamento de água, uma das etapas é a decantação. A água que chega dos rios e lagos até as estações encontra-se misturada a diferentes materiais, como areia, resíduos de pedras. Como eles afundam na água, podem ser separados por decantação. A decantação também é usada para separar misturas heterogêneas líquidas. Para isso é utilizado um funil de decantação. Como ele apresenta uma abertura menor na parte inferior, ao controlar a abertura da torneira, é possível separar um líquido do outro. Decantação de mistura heterogênea de líquidos. Olha só como que é feito isso daqui em laboratório, tá bom? E aqui, ó, decantação da areia na água. Ó, aqui uma água com areia. Vocês podem estar fazendo isso em casa, crianças, experiência. Pega um copo, né, transparente, coloca meio copo de água e um pouco de areia. Mistura bem. E depois vocês ficam observando que a água vai abaixar todinho no fundo. Aplicando a ciência. Para entender por que alguns materiais afundam na água enquanto outros flutuam, considere a mistura heterogênea a seguir, formada por cortiça, água e chumbo. Cortiça, meus amores, é a rolha do vinho, a rolha que vem em garrafa, tá bom? É aquela tampa. Isso é cortiça. Água e chumbo. Chumbo aqui pode ser um pedaço de metal qualquer, algo que tenha peso, tá? Como podemos ver na ilustração, ao colocar um pedaço de cortiça em um recipiente com água, ele flutua. No entanto, ao adicionar um pedaço de chumbo no mesmo volume que o pedaço de cortiça, ele afunda. Por que esses corpos apresentam comportamentos diferentes em água, se ambos possuem o mesmo volume, né? O mesmo volume e o mesmo tamanho. Os cientistas verificaram, né, que esses comportamentos são decorrentes de uma propriedade chamada densidade.
Todo material possui uma densidade específica, que pode ser calculada dividindo uma massa pelo seu volume. Com base nessas informações, podemos concluir que a cortiça flutua na água porque apresenta menor densidade, isto é menos densa que esse líquido. Já o chumbo afunda porque tem maior densidade, isto é mais denso que a água. Isso foi confirmado por dados obtidos por experimentos. A separação de misturas heterogêneas de líquidos realizada por meio de funil de decantação é utilizada quando os líquidos apresentam densidades diferentes. O líquido que apresenta maior densidade decanta no fundo do funil, quando podendo ser escoado e retirado da mistura. Criança, essa experiência aqui vocês também podem estar fazendo em casa, tá? Pega um pedacinho de rolha, coloca na água e coloca uma moeda, por exemplo. Vocês vão ver que a moeda vai afundar e a cortiça, né, a rolha, ela vai ficar submersa na água, vai flutuar, tá bom? Continuando. Você sabia? Em laboratórios, as centrífugas são equipamentos utilizados para acelerar o processo de decantação. O sangue, por exemplo, é formado por partículas misturadas à água e para examiná-lo é necessário decantá-las. Dessa forma, o movimento de rotação da centrífuga faz com que as partículas da amostra de sangue sejam depositadas mais rapidamente no fundo do recipiente. Observe a seguir o aspecto de algumas amostras de sangue humano antes e depois da centrifugação. Então, isso daqui, crianças, é quando a gente vai fazer exames de sangue, faz doação de sangue, né? Que daí vai para essa centrífuga, né? Essa máquina que chama-se centrífuga. E aqui faz a separação. Ó, amostra de sangue dentro de uma centrífuga. Sangue decantado pela centrífuga, tá? É assim que os laboratórios fazem. Agora, evaporação. A evaporação é um método de separação de misturas homogêneas, composta por um sólido dissolvido em um líquido. Nesse método, o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais. A evaporação é usada nas áreas de salinas para obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. O calor do sol faz com que a água evapore, permitindo a separação da parte sólida, que por sua vez contém sal. A evaporação é usada na produção de sal de cozinha. Então, meus amores, aqui, ó, esse método de evaporação utilizado nas salinas, o que acontece? O sol, né, vai evaporando a água. É como se a gente colocasse uma roupa molhada no varal para secar. É evaporação. Né? O sol vai secando, vai evaporando aquela água. Aqui nas salinas, aí o sal vai ficando, né? Vai evaporando, vai ficando só o sal, só o pó. Né? E a roupa no varal, o que acontece? Ela vai secando. Aí a mamãe tira lá do varal a roupa sequinha para a gente poder estar usando novamente. Né? Então, esse é o método de evaporação. Crianças, a gente encerra aqui, tá? Hoje, as atividades de ciência. Meus amores, não esqueça de mandar a fotinha da atividade, tá bom? Beijos e até daqui a pouco com atividades de geografia.